Rapaziada, cara, e mais uma vez o assunto Neymar voltou, né? É impressionante que esse assunto nunca acaba, né? É infinito. Vamos ver aqui o que, que o Ancelotti falou sobre o Neymar aqui, sobre a volta dele, né? Neymar ha venido hoy al hotel, lo hemos saludado, le hemos dado un abrazo, es muy cerca del equipo nacional, donde puede jugar Neymar, cuando estará bien, Neymar puede jugar en cualquier sitio del campo. Si tenemos que imaginarlo en el partido de hoy, podía ser en la misma posición que ha tenido Cunha, que no era de delantero centro, eras como de número 10, y en esta posición él podría ser muy, muy peligroso. Pô, falou até onde que o Neymar jogaria aqui na seleção, né? E ontem o Neymar, inclusive, estava no leilão dele lá o leilão do instituto dele, inclusive, e ele falou sobre voltar para a seleção brasileira, né? Falou sobre esse encontro com o Ancelotti. Olha só a entrevista que ele deu. Foi um alívio pra ele, na verdade, né? Porque eu acho que tudo que eu passo na seleção brasileira ele passou. E foi mérito dele de persistir, de se reerguer, de tentar de novo, de tentar até a última. E óbvio que foi mérito mais ainda dos companheiros deles, que fizeram por onde e conseguiu ajudá-lo, né, a vencer a Copa do Mundo. Porque, como você falou, futebol não se joga sozinho. Não é um tênis da vida. Futebol é coletivo. Então, nós precisamos de todos, desde o goleiro ao último jogador do banco de reserva e também o treinador, que é muito importante. E hoje nós temos um treinador mundial, que é um dos maiores da história, e nós temos que aproveitar. Nós, jogadores, temos que aproveitar. Hoje eu cheguei atrasado no instituto porque eu estava lá. Como é que foi a conversa? Não, foi boa. A conversa foi boa. A gente já tinha conversado por telefone antes, mas eu fui só vê-lo, ver os jogadores. Te chamam de presidente ainda? Chamo, mas é porque eu sou mais velho, né? Desde então. Mas enfim, eu fico feliz de ver todos ali. Tenho um carinho muito grande por todos os jogadores, eles sabem disso. E óbvio que o respeito que eles têm por mim, eu também tenho por eles. E o que eu puder fazer pela seleção brasileira, até o último suspiro que eu tiver de energia e força jogando futebol, eu vou fazer. Tá claro que nós estamos no final já, mas você está mais perto da seleção do que você imaginaria nesse momento, principalmente porque a gente está um ano... Eu sempre estive perto da seleção brasileira. Eu sempre estive perto da seleção. Em todas as vezes, em todas as convocações, sempre estive perto, nunca estive longe. Todos os treinadores podem te falar isso, ou se já não falaram, né? Eu sei que continuo nos planos e eu preciso voltar à minha forma física 100%. Então é isso que eu quero fazer, ainda mais nesse parão que vai ter agora. Então vou me dedicar bastante para voltar muito bem. Maravilha, Ney. Oi. Fico muito feliz. Um abraço, obrigado. Pô, legal, né, cara? Então, assim, basicamente, a gente lembra, né? A gente sabe disso, Neymar. A gente sabe que o Dorival, o plano A, o plano B, o plano C, todos os planos do Dorival incluíam o Neymar carregar o piano pra ele, né? Mas enfim, ele falou que sempre esteve perto da seleção. É aquela coisa, mano, assim, se ele tivesse tido condição, ele teria sido convocado todas as vezes, estaria em campo todas as vezes, né? Mas acabou que isso não aconteceu. O Fui Clear, lá no Flow, falou um negócio bem interessante sobre o Neymar. Olha só, vamos dar uma olhada nessa entrevista dele. Confiança. Perfeito. Ontem, o Alex deu um passe saindo da zaga, numa saída de bola, que ele deu um passe reto aqui assim. Tinha certo perigo? Tinha. Mas você só consegue ganhar uma corrida de Fórmula 1 se for perto do limite. Você só consegue fazer muitas coisas na vida com limite. Então, ali naquele momento, eu pensei até em recortar aquele momento, fazer um post sobre aquilo ali, mas eu falei, cara, deixa eu passar o jogo, eu acabei esquecendo de fazer isso. Cara, são 3 anos muito tumultuados. Você falou você viu que o gol do Brasil nasce disso, né? Lá de trás, não lembro. O Alex tá com a bola, o Bruno Guimarães abre, tem um cara aqui, o lateral... Será que é esse o lance? Eu acho que é esse lance, o Alexandro abre. Quando o Alexandro, ele vira o corpo, ele chama a bola do Alisson, o Alisson dá nele, ele vira o corpo pra dar no lateral, o cara vai, ele dá no meio. E o Bruno sai, o Bruno dá pro Casemiro, o Casemiro vira no Rafinha. Então pode ser que seja esse lance aí. O que eu quero dizer com isso, cara? Futebol, e nós vamos esbarrar em outro tema que vou acabar misturando. Não é só o que você joga, cara. Não é um conglomerado de 11 jogadores e ponto final. É o que você impacta no jogo e no outro rival ou no outro companheiro. Bastante simples. Tá me entrevistando aqui, não tá? Sim. Então preparação foi nada. Eu fui clear, pro parceiro, desse tamanho e tal. Se fosse o Trump aqui, tu estaria diferente, não estaria? Já tá falando inglês, né? Se fosse o Zico aqui, estaria diferente. Por quê?
Porque ele te A única diferença entre ter o Trump e o Edu Fui Clear é que com o Trump ele estaria falando inglês, né? Tá tranquilo. O cara é o funk presidente dos Estados Unidos e a diferença que o cara conseguiu pensar foi que ele estaria falando inglês. Beleza. Tá era um bom. impacto. Aqui nós não estamos duelando, Sim. mas a gente está debatendo. Então, o adversário, quando vê tal e tal nome, tal e tal coisa, ele já sente diferente. O futebol é um jogo de informações, sejam elas verbais, sejam elas físicas, sejam elas cognitivas, sejam elas de... Você pegar o Adama Traoré, por exemplo, na frente, ele pode nem ser o mais veloz, mas tu vai falar, cara, ele vai me dar uma porrada, vai me derrubar. Não vai? Sim. Porque fisicamente eles passam uma informação. Então, o futebol é muito complexo, é feito com os pés, 11 jogadores, num espaço gigante de campo, 105 por 68. Então tem uma série de impactos que um atleta gera em cima do outro e que um time gera em cima do outro. Sim. Que as pessoas falam de garra, de não sei o que e tal. São várias coisas. Me fugiu a pergunta que tu fez. Que é o que falta nessa... Sobre isso. Primeiro é confiança. Fato. E vamos ser sinceros, o Brasil está 2 anos sem um alienígena, que quem gosta não gosta. Eu nem perco tempo de discutir, é só você ver o vídeo. Ele tá 2 anos fora, parece que ele tá fora de sacanagem. Não, mas será que ele vai voltar? Não, ele teve 2 operações, uma no tornozelo e uma no joelho. A do joelho, não é a primeira que eu vou falar pra vocês, mas talvez vocês não saibam. Ela foi muito mais grave do que foi noticiada, tá? A operação. Sim. A operação dele se assemelha quase àquele cara do Marcelo. Lembra? Sim. Quase. O dano foi tão grande, só que lá foi muito mais estético, né? Porra. Mais grave. O Edu também dá uma exagerada em umas coisas, né, porra? Esse cara aí do Marcelo, o cara saiu com o osso todo, porra, pelo amor de Deus também, né? Então pode ter sido, realmente. Às vezes foi uma cirurgia do Neymar mais grave do que a gente imagina. Mas também não precisa falar que foi quase tão grave quanto a daquele cara. Pô, aquele cara, meu irmão, quase até, pô, aquele cara lá, meu Deus do céu. Ele saiu com o osso dele carregando na mão, assim, né? O osso da canela, pô. Gráfico, mas... Não, tipo, foi mais estético, mas a operação é quase tão grave. Não, gráfico pra gente. Isso. De fora. Esteticamente, cara, que isso? Daquele nervoso. O do Ney foi nada. O do Ney não dá nem pra ver ele virando o joelho. Que loucura, é, Mas internamente foi a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Então, o Dorival deu azar nisso e o Diniz também. Cara, não ter ele... E ele... Aí falando sobre impacto. Ele gera impacto sobre outros jogadores. Porque é até um termo que se usa que eu nem gosto tanto, que é... Ele é o playmaker. Tem poucos playmakers no mundo. Sim. Bem poucos. O Messi não é playmaker jogando há muito tempo. Porque ele não participa tanto do jogo como o Neymar participa. Sim. O Cristiano não é playmaker há tanto tempo. Aí talvez agora o Yamal seja. Porque eu não considero o Haaland playmaker, eu não considero... Eu não acho o De Bruyne um cara de campo todo. Sabe? Não tem o talento do drible e tal. O Salah talvez possa ser mais próximo de um playmaker. Porque ele no Liverpool, talvez pelo jeito que funciona o Liverpool, Isso. né? Então, esse cara que gera impacto no todo, a gente tem, pra mim, o principal do mundo, há 2 anos machucado, que é muito ruim. E não é machucado de... A pessoa fala, ele vai voltar. Gente, ele não tá sentindo lesão como sente o Coutinho direto, por exemplo, sem operar. Como tem vários problemas no corpo. Como botar outro grande que não consegue voltar. O De Bruyne agora, De tá Bruyne, machucado. O do Neymar é simples. Operação do tornozelo. E ele que nunca teve problema muscular passou a ter uma operação que mexe no corpo todo. Então, não, isso aí é comum total. É totalmente comum. Quantas vezes você viu falar que era comum? Quantas? Não, isso... Isso aqui a gente até debateu sobre isso, que se fosse esse o problema no primeiro momento, tava até de boa, porque era o que Você já viu o esperava. programa do Ronaldo Fenômeno, da volta? Já viu? Não. É bizarro. Se alguém tiver pra poder achar, ele volta, 10 dias machuca, 5 partidas machuca, volta, 7 partidas machuca, faz a Copa, Machuca. Isso aqui machuca de novo. E machuca na Copa. E fala que ele não conseguia chutar no chute de bico, ele falou aqui. A operação do Ronaldo, que é menos grave que a do Ney, tá? O joelho, cara, você mexe em tudo. Aí você entra uma discussão sobre o que falta. Falta, primeiro ele, que é, pra mim, o maior playmaker do mundo, desde 2017. Acho que 17 para 18 é a passagem de bastão de playmaker do Messi pra ele. Aí no PSG, ele pisa no PSG como pra mim, o maior playmaker do mundo. Ele fala que o auge dele é no PSG. Né? Mas é de longe, a pessoa fala bastante, a pessoa não tá falando besteira.
Só vê o jogo. E foi onde ele mais jogou, né? Não, e era onde o time era pra ele ser esse protagonista todo. Não que ele não era, mas assim, todo era feito pra ele. Ele passa a andar por mais lugares no campo, ele passa a jogar... Cara, ele era o segundo, ele roubava mais bola que os volantes. Não, foi discutido a mudar a regra do campeonato francês de tanto que ele apanhava, pô. Não, aquilo lá é uma chacina. E as pessoas, sei lá... Não, cara, de 17 pra cá, se o Neymar jogou 300 partidas, eu vi 295 ao vivo e 5 depois. Aham. Então é difícil discutir comigo esse assunto, porque além de eu gostar muito dele, eu via todos os jogos. Então a carneficina que é lá, é piada, que não existe. E meio que se... era o Neymar? Dá uma gordurinha a mais. Foi assim certeza. na Arábia, foi assim no Brasil. Mas voltando ao assunto do que falta entrosamento. Não tem continuidade nenhuma. O Brasil existe uma fome idiota de trocar pessoas. É sangue. Cara, e outra coisa, e repito, essa pergunta eu faço toda hora, ninguém nunca me respondeu. Qual selecionado no mundo, em qualquer esporte, faz a renovação que o Brasil quer fazer no futebol e deu certo? Qual? Pode ser de rugby, pode ser de futebol americano, qual? Que do nada aposentam 15 cabeças. Cara, o Thiago Silva tá 3 anos sem pisar na seleção brasileira, Porra, sendo que um e meio é de mesmo. Chelsea voando. Por que não jogou na seleção brasileira? Mas ele não vai chegar em 26. É mesmo, Quem cara. disse? Porra, e o Thiago Silva? O Thiago Silva dava pra botar ele na seleção ainda, cara. Pô, o Thiago Silva é muito bom, cara. Porra, tá maluco. Tá, mas por que ele tem que chegar lá e não pode preparar um substituto dele? Quem disse que ele não vai chegar em 26? Porque ele tem que ser parado, Porque tem né? parado. É. O que tá vindo atrás já atropelando ele. Opa, Não, vamos tudo embora. bem, às vezes o cara na seleção vai falar, pô, galera, eu vou despedir então, porque é a minha última. Às vezes o cara vai sentir que os Beleza, caras estão passando. ele, é. mas tipo assim, quando que os que vieram atropelaram ele? Quando? Fala a verdade, quando? Não, Não, atropelaram, até porque nunca, é um dos, vamos falar a verdade, até essa data FIFA é um dos maiores problemas que a gente adquiria era a zaga, né? A gente sofria pra caramba. Inclusive, o Marquinhos começou a ser muito queimado por conta disso pelo público. Então, não serve mais. Pô, É. Eu escrevo todo dia, né? Toda hora, Marquinhos não serve mais. É mesmo, cara. Doideira, né, pessoal? Realmente tem essa questão, o Casemiro também. Mas o Casemiro tava numa fase ruim. Agora, o Thiago Silva eu não tem explicação. O Thiago Silva não tem explicação, cara. Tá bom. Depois que ele veio aqui pro Brasil, pro Fluminense e tal, o pessoal ficou chateado com ele, não sei o quê. Mas não, antes, quando ele tava no Chelsea, cara, não tem explicação, mano. O Thiago Silva é muito bom. Ele sempre foi o melhor zagueiro da seleção brasileira nos últimos 15 anos, pô. Então, assim, realmente faz diferença, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se o Neymar deve ou não voltar para a seleção. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.